Olá, astrodeusa, seja muito bem-vinda. Eu sou Vitória Evangelista, eu sou astróloga e trago autoconhecimento, autoestima e autoconfiança para mulheres através desse saber. E hoje eu tô aqui para falar sobre Vênus. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, é Vitória Evangelista, se você ainda não me segue, perguntando qual seria o tema da próxima aula, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, mais autoconhecimento, de uma maneira mais profunda. Então, eu quero começar a trazer mais videoaulas aqui para vocês. E coloquei lá três possíveis temas que poderia falar, né? Coloquei Lua e o emocional, Vênus e autoestima, e mapa astral e relacionamentos. E o tema que mais ganhou foi Vênus e autoestima. Fico muito feliz porque realmente é um tema que eu gosto muito de falar, todos esses outros também. Mas eu sou libriana, né? Então, relacionamentos, autoestima, tudo que envolve assuntos de Vênus é realmente assuntos que eu gosto muito de falar, que eu sinto que eu tenho um domínio para falar sobre isso, né? Ainda mais de ter Sol na casa 7, né? São assuntos que eu gosto de ter mesmo. E, bom, vim aqui falar com vocês sobre esse ponto. Já quero começar a falar que Vênus fala sobre muitos aspectos do nosso mapa, né? Ela vai falar sobre relacionamentos, valor pessoal, charme, beleza. Vai falar sobre dons e talentos naturais, aquilo que você faz que traz retorno financeiro. Então, Vênus é um arquétipo muito extenso no nosso mapa, que abrange muitos aspectos de nós mesmas. E sim, ela também fala sobre relacionamentos, como muitos astrólogos falam por aí, mas Vênus é realmente um ponto de abundância do nosso mapa astral, que a gente realmente tem que olhar, que a gente realmente tem que se conectar muito, né, para ter autoestima, para ter valor sobre aquilo que você faz. Então é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês. Vamos lá então? Vênus no nosso mapa astral, ela vai falar sobre aquilo que a gente vê valor, beleza, aquilo que é precioso para nós e que não pode faltar para nos ajudar a ter autoestima, para nos ajudar a se relacionar com outras pessoas. E muito se fala sobre Vênus e relacionamentos. Sim, porque é a nossa maneira de compartilhar o nosso amor com uma outra pessoa, né? Com um parceiro afetivo. Mas esse valor tem que começar em si mesmo, né? Então, assim, Vênus no nosso mapa astral, ela vai reger duas casas. A casa 2, que vai falar sobre os valores, vai falar sobre o dinheiro, vai falar sobre autoestima, o corpo, o físico, e vai reger também a casa 7, que vai falar sobre relacionamentos, parcerias, formas de se relacionar com outras pessoas. Então, realmente são temas, né, de acordo com essas casas, a gente já consegue perceber que são temas de Vênus, né, mas que antes de a gente se relacionar, a gente precisa ter esse valor pessoal, ter esse valor sobre si mesma, saber exatamente aquilo que é precioso para você, para que você não para que você não abra mão disso num relacionamento, que acaba acontecendo com muitas mulheres, né? Muitas das vezes a gente tem um apreço por alguma coisa, mas a gente só espelha isso no outro, e isso é um aspecto de Vênus, muito ligado, né, ao espelho de Vênus, de Afrodite. E a gente acaba espelhando tudo no outro e não vê esse valor em nós mesmas. Por isso, é muito importante você enxergar o que é valoroso, aquilo que você aprecia, os seus dons, seus talentos naturais. E quando você sabe sobre isso, sobre você tem mais autoconfiança, você tem mais segurança emocional para se doar ao outro sem se perder de si mesma. E o que vai dizer, né, na verdade, o que é precioso para você é realmente o signo que estiver a sua Vênus. O signo vai realmente falar sobre aquilo que você aprecia, como você demonstra, né, esse valor, né, esse charme, essa beleza, o que você acha belo e que com certeza você vai trazer na sua imagem, na sua autoestima, né, na sua beleza, no seu maneira de encantar.
E também habilidades, né? Porque se é algo que você aprecia, vai ser algo que você vai ter um domínio de como lidar com isso, né? E também falo desse cuidado com o corpo, com o físico. Então, quando se fala de Vênus, está muito relacionado à estética também. Inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho Touro na casa 2. E Touro fala muito sobre a estética, a beleza, porque é regido por Vênus. Esse aspecto de Vênus, que fala muito sobre a matéria e beleza, harmonia, enfim. E eu, desde meus 17 anos, eu sou esteticista, né? Antes de eu ser astróloga, e hoje realmente eu vejo que o meu lugar de trabalho é com mulheres, é trazer beleza realmente para mulheres. Mas eu comecei com as minhas habilidades naturais, que é realmente trabalhar com a estética. Eu sempre trabalhei focando na beleza, né? Fui maquiadora, depois comecei a estudar a estética e foquei na estética facial. Eu amo, esse é um mundo que eu amo até hoje, né? E eu uno esses meus dois conhecimentos, mas eu tenho certeza que aquilo que é a minha base, que me ajudou hoje a ser astróloga, foi entrar nesse mundo na qual eu já tenho habilidade, né? Que é esse mundo da estética, da beleza, e não à toa a minha astrologia fala sobre isso, né? Fala sobre beleza e estética. Então, Vênus vai falar sobre essas habilidades naturais que você tem dentro de si mesmo. E Vênus é muito importante, não só ver o signo que você tem a Vênus no seu mapa astral, mas também ver a área que você tem Vênus, né? Porque vai ser também um lugar onde você vê muita beleza, né? Por exemplo, eu tenho Vênus na casa 8, então para mim o profundo, o autoconhecimento, além da estética física, mas aquilo que é profundo, emocional, é de muita beleza para mim. Então, isso me gera mais autoestima. Quando eu aprofundo no meu autoconhecimento, mais eu tenho autoconfiança, mais eu tenho charme, mais beleza, mais autoestima. E eu sei que isso é muito valoroso para mim. Por isso, hoje, inclusive, eu sou também astróloga, porque eu sentia, por eu ter essas habilidades para ser esteticista, trabalhar com a matéria, o físico, estética, eu senti uma falta, porque o regente da minha casa 2, a minha Vênus, estava na casa 8. Então, eu senti uma falta de algo mais profundo. Só a beleza externa era algo muito superficial para mim. E eu dizia isso para as minhas clientes desde então, que eu comecei a me entender um pouco mais, né, na estética. Eu sentia que faltava alguma coisa. E foi só depois que eu passei por um processo transformador, que é muito assunto da casa 8, né, que foi questões de saúde, questões de adoecimento, na qual eu morri, né, mesmo assim, muitas questões, porque a casa 8 simboliza morte, renascimento, que eu consegui entender que esse meu valor vem de algo interno, não é só algo do superficial. E que para mim hoje faz total sentido com o que eu trabalho, né? Eu, além de trazer beleza e estética, tenho os meus dossiês, né, onde eu trago a Vênus, né, e os signos, como você se expressa sua beleza, estética, através do estilo, maquiagens que vai trazer a simbologia do arquétipo e como você pode mostrar a sua beleza através do signo que ela está. Então, assim, eu uno esses dois lados, né? O meu lado que cuida da aparência, da estética, e esse meu lado profundo que vê beleza no autoconhecimento, na profundidade. Então, eu dei um exemplo pessoal para vocês entenderem como funciona, né? Mas é muito importante no seu mapa astral você ver a casa que tá a sua Vênus, porque lá vai ser um lugar de muito valor para você, um lugar que vai te trazer mais autoconfiança, mais segurança, você vai se sentir realmente mais segura, e com a segurança que você sente, mais autoestima você tem. Mas a forma que você vai expressar isso, né, vai ser através do signo da sua Vênus, né? Então, a Vênus no nosso mapa... Ai, gente, eu não sei nem se vocês estão me ouvindo direito, porque eu tô sem microfone. Ainda não comprei um microfone. Tô começando a gravar agora, né? Vocês sabem que não é a minha atmosfera, era o Instagram, mas eu tô aqui, aos pouquinhos,
trazendo novas maneiras de comunicar com vocês. Eu tava sentindo essa necessidade de falar mais sobre um ponto, né? Porque o Instagram a gente limita muito a gente. E se vocês já ouviram, não sei se ouviram, tem a minha cachorra aqui atrás que tá fazendo um barulhão. E bom, voltando, o signo que está a sua Vênus é que vai expressar a forma que você traz essa beleza para fora, né? Mas também vai falar sobre aquilo que você vê beleza, tanto a casa quanto o signo que está a sua Vênus. A casa vai falar onde, os lugares, aquilo que é importante para você, e o signo vai falar como você se expressa e com o que você vê beleza também. Por exemplo, usando meu exemplo pessoal, eu tenho Vênus em Sagitário. Então, eu vejo beleza no conhecimento, em conhecer novas culturas, em conhecer outros tipos de religião, em unir muitas coisas. E, inclusive, isso me traz muita autoestima, porque quanto mais eu sei e descubro sobre novos saberes, mais eu tenho confiança em mim mesmo, mais segurança. E, inclusive, isso se espelha muito na minha maneira de expressar a minha beleza, porque Vênus vai falar sobre aquilo que você expressa, o seu charme. Então, eu acabo falando sobre muitas coisas com as pessoas, na minha maneira de se relacionar, eu falo sobre muitas coisas, esse é minha jogadinha. E no meu estilo também, né? No meu estilo eu só tô sempre misturando. As minhas amigas sempre falavam pra mim, é difícil definir seu estilo, porque você tá sempre vestindo de um diferente. Isso é muito Vênus em Sagitário. Eu gosto de unir coisas, eu gosto de trazer vários aspectos de que eu gosto, de estilos. E Vênus em Sagitário fala em explorar várias coisas, né? E, inclusive, uma vez eu fiz um mapa com uma astróloga e ela tinha me dito na época que eu tinha que definir um pouco mais, enfim. E eu fiquei tão engessada naquela época, depois que ela falou isso, que eu fiquei querendo me vestir de uma maneira mais social, e ela falava que Sagitário é algo mais maduro, e eu entendo que realmente era. Eu era uma menina na época, eu compreendo o que ela quis dizer. Eu tava muito focada nesse lado oposto de Gêmeos, muito menininha, que quer descobrir o mundo, na imaturidade, lógico, porque nem Gêmeos tem essa energia imatura, né? Mas eu fiquei, por ela falar isso, que eu teria que ser um pouco mais polida, eu fiquei muito engessada. Comecei a tentar investir coisas que traziam um aspecto mais muito restrito, executivo, e não ficou bom, né? Eu não sentia a minha personalidade, eu não via beleza naquilo que eu estava expressando. E foi quando eu comecei a entender mais sobre o meu mapa astral, que eu entendi como funciona. Mas isso começou quando eu comecei a entender o que significava o signo que estava a minha Vênus, e comecei a entender o que era valoroso para mim. Então, o que eu valorizava realmente era explorar coisas diferentes, era conhecer coisas diferentes, era estudar sobre muitas coisas, explorar outras culturas, outras maneiras de se vestir. Isso me traz alegria e autoestima. Então, a Vênus no seu mapa astral vai falar exatamente sobre aquilo que você aprecia e que com certeza você vai trazer isso da sua estética, na sua beleza, e isso vai ser exatamente um ponto que vai te trazer, que é de beleza para você, que te traz autoestima, que te traz valor, aquilo que você aprecia. Então, de acordo com a Vênus que você tem, de acordo com o signo que ela está, você vai entender aquilo que é valoroso, né, para você. Por exemplo, Vênus em Áries, valoroso a motivação, a paixão, a iniciativa, a ousadia. Então, você vai apreciar até inclusive em relacionamentos, parceiros que têm essa maneira de agir, que seja mais ousado, e isso numa maneira total da vida, né? Você pode não ter muita paciência para coisas que são muito lentas, né? Então você gosta de coisa dinâmica, pode gostar de esporte, pode gostar de coisas criativas, novas, e que traz esse contato com o novo, até porque Áries fala sobre o início, né?
E aí você vai trazer exatamente essas características na sua imagem, na sua beleza, porque é aquilo que você aprecia, é aquilo que você vê beleza. Então, quando se fala daquilo que eu vejo beleza, daquilo que é algo, um ponto de amor que eu também posso ter, eu amo esse tipo de coisa, sabe? Então, você vai trazer isso para sua atmosfera, né, de atração, de relacionamento, e para sua atmosfera de uma maneira geral. Porque a gente fala sobre aspectos no nosso mapa astral, cada um vai falar sobre uma coisa, mas temos que entender que está tudo interligado, né? Na verdade, a gente desmembra para a gente compreender, mas está tudo interligado. Então, Vênus, que fala sobre esse apreciar, ela vai trazer num aspecto geral da sua vida. Você aprecia tal coisa. Então, se aquilo que você vê valor, daqui a pouco você está trazendo isso na sua maneira de comunicar, de se expressar, na sua maneira de se relacionar. Então, é sempre importante você olhar para casa, olhar para o signo, né, que a sua Vênus está, porque esses pontos vão dizer exatamente o lugar de valor no seu mapa astral, um lugar de autoestima, um lugar de beleza, de habilidade natural, né? Porque é como se seus olhos estivessem focados nesse ponto. Então, antes mesmo de você perceber sobre esse ponto do seu mapa astral, que isso vem através do autoconhecimento, você já sabe que aquilo já se torna belo para você. Um exemplo pessoal meu novamente, eu antes de me entender, eu sempre fui uma pessoa que desde criança, eu lembro de 9 anos, eu amar livros que tinha viagens, assim, que tinha Egito, e eu lembro que eu falava pro meu pai, eu quero ir para esse lugar, eu quero ir pro Egito. Eu gostava de falar inglês desde pequenininha, não sabia nem falar direito e sempre amei outras culturas, outras linguagens, outras pessoas, sabe? E isso era a minha Vênus, era aquilo que eu apreciava, que eu via beleza. Consequentemente, quando eu comecei a aprender que era isso que eu via beleza, que eu apreciava, eu comecei realmente a trazer isso, né, na minha imagem. Comecei a fixar, porque às vezes a gente entende, mas a gente quer caber numa relação, a gente quer se comparar. Aí entra o lado distorcido de Vênus no nosso mapa. A gente acaba comparando com outras pessoas, olhando mais para fora do que para dentro, né? Se doando mais do que se compreendendo. Então, e a gente quer muito agradar. Eu que sou libriana, tive muito isso na minha vida. Eu tive que aprender a desenvolver meu ascendente em Áries, né? Que é esse oposto complementar, que é a sombra de Libra, mas que traz o equilíbrio. Mas a gente tem que sim olhar para entender o que a gente gosta e trazer isso para nossa atmosfera. E quando a gente traz isso, a gente não se perde no relacionamento. Então, você olhar para o signo que está a sua Vênus, você tem que entender que esse é um ponto que é muito importante para sua vida, para você não perder o seu brilho pessoal, dentro de um relacionamento, inclusive. Porque se você está sempre alinhada com esse ponto do seu mapa astral, você se sente valorizada. E, inclusive, é muito importante e aí já falando sobre outro aspecto de Vênus, dentro de um relacionamento, você entender o que é valoroso para você, aquilo que te traz autoestima, autoconfiança, segurança, para que não perca isso dentro de um relacionamento, né? Inclusive no dossiê Desperte Sua Vênus, lá tem aquilo que uma Vênus aprecia de acordo com o signo dentro de uma relação. Os parceiros que são ali eu não vou falar ideal, mas os parceiros que realmente traz o conforto, a segurança, a autoestima para aquela pessoa. E aí é um assunto que eu quero trazer em um outro vídeo, se vocês quiserem eu posso trazer, que é sobre a sinastria amorosa, que também é um assunto de Vênus, que muitas pessoas querem caber num relacionamento. Então, será que esse relacionamento combina comigo? E eu não acredito muito nisso, em combinar. Eu acredito de você
saber aquilo que é valoroso para você, saber lidar com aquilo que é valoroso para o outro e fazer essa troca de relacionamento, né? Entendendo como cada um funciona dentro de uma relação, para você conseguir ter um relacionamento aí saudável e equilibrado, né? E vai muito além de compatibilidade. Sim, eu acho que a compatibilidade na sinastria facilita e muito, né? Mas o que mais facilita é você entender como o parceiro funciona. É o parceiro entender como você funciona. E para isso, você precisa se autoconhecer, você precisa se autovalorizar, né? Ter autoestima mesmo. Porque quando você sabe o que você gosta, hoje em dia eu sei que eu tenho Vênus em Sagitário, eu gosto de explorar, eu gosto de liberdade, humor, de realmente de conhecer coisas novas. Isso é muito importante dentro de uma relação. Se eu perco isso, eu me perco dentro de uma relação. A minha autoestima cai. Então, é muito importante eu trazer isso para o outro, para ele conseguir compreender como eu funciono, aquilo que é valoroso para mim. Não para que ele se torne como eu queira, né? Como eu quero. Essa pessoa, por exemplo, tem um Vênus em Sagitário, ele tem que ser sagitariano. Não, ele na verdade precisa entender que a minha linguagem de amor, que aquilo que eu vejo beleza, aquilo que traz autoestima dentro de uma relação, já de maneira pessoal, mas dentro de uma relação, porque eu tô ali dentro, é isso, né? Então precisa me entender. Isso é um assunto que eu amo muito falar também. Então, se você quiser saber mais sobre relacionamentos, sobre como funciona essa dinâmica de sinastria amorosa, eu posso trazer, que é um assunto que é de Vênus. Já falei, sou libriana, então eu gosto muito de falar sobre isso. E o que fica aqui, então, nesse vídeo para vocês? Ver aonde você tem Vênus, né, a casa. A casa vai dizer onde é valoroso para você, né? O local que é valoroso para você. É o seu emocional? É família? Família, casa 4. Vamos lá, falando de casas. Se você tem Vênus na casa 1, vai ser muito importante a sua independência na sua relação. E para você mesmo, de uma maneira geral. A Vênus na casa 2 vai ser muito importante a estabilidade material, a finanças, estética, muito importante também, segurança material, né? Vênus na casa 3 vai ser muito importante o lado intelectual, a comunicação, as amizades também, que eu acredito muito que pode entrar aqui nessa casa, né? A conversa é muito importante, a troca. E na casa 4 vai falar sobre o seu emocional, a sua família, que isso é muito importante para você, a profundidade emocional, a segurança, olhar para dentro, para suas emoções, poder expressar o seu lado mais afetivo. A casa 5 vai falar sobre também o eu, né? Você aprecia a sua criatividade, o olhar para si e antes de dar esse olhar para o outro também, esse dividir com o outro, mas também o olhar para sua criatividade, para sua maneira de se expressar. Então é muito valoroso para você esse olhar para si mesmo, né, na casa 5. A casa 6 vai falar sobre a rotina, vai falar sobre a saúde, então é um local de muito valor para você também no seu mapa astral. Vai falar sobre as parcerias, as trocas, o trabalho. Casa 7 vai falar muito mais sobre esse lado de parceria, sobre relacionamentos, sobre beleza, sobre a comunicação, sobre a harmonia, que é muito importante para você também. A casa 8 é uma casa profunda, vai falar sobre autoconhecimento, vai falar sobre vulnerabilidade, vai falar sobre poder compartilhar isso, a intimidade. Então, algo íntimo para você é muito importante, é algo que te leva a algo mais profundo, é algo valoroso para você. Casa 9 é poder explorar a vida, né? É poder descobrir coisas novas aventuras, descobrir novas culturas, ter contato com as suas crenças, a sua espiritualidade. A casa 10 vai falar sobre o seu legado no mundo, né? O seu trabalho, vai falar sobre aquilo que é uma lei para você, né? Aquilo que é muito importante, aquilo que traz
realização pessoal, né? O trabalho está muito ligado a isso, aquilo de que eu faço que serve a outras pessoas também. Aquário entra mais nisso, né? No coletivo, nas amizades, a conexão com outras pessoas. Ter amizade é muito importante para você também, né? Os seus ideais é muito importante, né? Você não perder o foco dos seus projetos que você quer realizar para o bem de uma outra pessoa. E aí, a sua Vênus na casa 12 vai falar sobre espiritualidade, sobre o seu lado inconsciente, sobre a profundidade, o lado sutil, a arte. E, enfim, cada casa do seu mapa astral vai falar sobre muita coisa. São áreas abrangentes, mas que são áreas que são lá onde você tem Vênus, né? A área, a casa, é um lugar de muita importância no seu mapa astral, de muito valor. Que quando você olha para isso, você tem mais autoestima. Quando você se aprofunda através dessa casa e você vive nessa área, onde você realmente brilha mais, onde você traz mais autoestima, mais você vai se expressar da maneira que está o signo, né? Na onde está posicionado o signo da sua Vênus. Então, Vênus em Áries, você aprecia a autenticidade, a criatividade, a ação, a coragem. É assim que você também tem mais autoestima, quando você valoriza a si mesma, quando você expressa isso, né? Quando você está em movimento, quando você faz esportes, o esporte traz muita autoestima, né? Cuidar do corpo, do físico. Na casa 2 não, Vênus em Touro vai falar que você aprecia muito a estabilidade. Então, realmente ter uma segurança e organização financeira é muito importante. Cuidar do corpo, né? É muito importante. Ter momento de prazer traz autoestima para você também. Vênus na casa 3, Vênus em Gêmeos, expressar, comunicar, conhecer é algo que te traz muita autoestima, alto valor. Você aprecia e vê valor na comunicação, no aprendizado, no estudo, né? Nas trocas. Vênus em Câncer vai falar sobre o emocional. Você aprecia a sensibilidade, o afeto, né? O emocional. Então, você é uma pessoa que, quando está conectada com o seu emocional, quando se acolhe, quando se conecta com esse lado mais íntimo, familiar, mais você tem autoestima, mais você tem valor pessoal. Vênus em Leão, quando você está ali consciente de quem você é, quando você faz aquilo que você quer fazer, cria, quando você está criando, né? Acredita no seu lado criativo, você se sente mais magnética, tem mais autoestima, valor pessoal, né? E Vênus em Virgem, quando você está organizando a sua vida, quando você tem uma rotina adequada, quando você cuida da sua autoestima, você cuida faz a skincare, sei lá, cuida de você, da sua rotina, tem uma organização, você tem mais autoestima, você tem mais alto valor, porque a rotina, saúde é um ponto de muito valor para você, né? Vênus em Libra vai tá muito feliz quando está fazendo trocas, se relacionando, conversando com outras pessoas, para se entender o outro. Vai falar também muito sobre a beleza, sobre a harmonia. Então, olhar sobre esses pontos, né, vai trazer muito autoestima, entender como você pode se tornar mais harmônica numa relação. Assuntos como música, tudo que traga esse lado artístico também, que traz muita harmonia e beleza, é muito assunto de Libra, e vai trazer isso, você se conectar com esse lado, vai trazer mais autoestima, vai trazer mais charme, beleza, valor pessoal para você. Vênus em Escorpião, quando você tá descobrindo sobre coisas mais profundas, mais mergulhada no seu autoconhecimento, quando você descobre coisas que, sei lá, quando você descobre, né? Ali, quando você tá em Escorpião, é quando você se aprofunda em algo, né? Quando você pode demonstrar a sua vulnerabilidade, quando você acolhe as suas dores, entende as suas dores,
música, tudo aquilo que conecta com o seu lado mais íntimo, vai trazer mais autoestima também para você, né? Mas muito autoconhecimento para essa Vênus, inclusive. Vênus em Sagitário vai falar sobre o apreciar o conhecimento, novas culturas. Então, quando você está em acesso com novas culturas, quando você descobre, estuda coisas novas, quando você está em conexão com as suas crenças, quando você começa a entender qual são as suas crenças, sua maneira de viver, e é fiel a isso, você tem mais autoestima, mais magnetismo. Se você tem Vênus em Capricórnio, é quando você consegue entender o seu propósito, quando você está trabalhando para servir o coletivo de uma maneira que traga a realização pessoal, né? Quando você tem estabilidade, quando você tá gerenciando melhor a sua vida, você tem mais autoestima, mais autoconfiança, né? E Vênus em Aquário vai falar quando você olha ali para os seus ideais, né? Quando você está junto das suas amizades, quando você tem essa comunicação, esse grupo, essa interação social, quando você também está aprendendo coisas novas, né? E rompendo padrões, conhecendo aquilo que é disruptivo, também traz mais autoestima, mais autoconfiança para você, né? Então é uma Vênus que sempre precisa se renovar, né? Precisa trazer seu lado criativo para fora. Isso traz muita autoestima. Vênus em Peixes vai falar que quando você se conecta com esse lado sutil, sensível, né? Quando você está ali alinhada com a sua espiritualidade, quando você está conectada com a arte, com esse mundo sutil, com sentimento, fiel ao seu espírito, sabe? E não reprime esse lado, você tem mais autoestima, mais leveza, mais brilho pessoal. E, enfim, essas uniões, né, que a gente faz de casa e mapa e signo vai realmente complementar. Mas eu acho que saber o signo é muito importante, porque realmente é como você vai expressar isso, porque é aquilo que você valoriza e é aquilo que você vai expressar através aí dos seus relacionamentos, imagem, dons e talentos, habilidades manuais e maneira de se expressar também. Mas é muito importante você ver isso. Então, fica uma dica aqui, inclusive, né? Se você quer se aprofundar mais na sua Vênus, entender mais como você pode ter mais autoestima, mais autoconfiança, melhorar seus relacionamentos, entender mais sobre imagem, beleza, faça o seu dossiê, desperte sua Vênus, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar nisso, né? Eu criei esse dossiê para você entender como funciona para mim, né? Porque eu precisava elevar minha autoestima depois de um processo que eu adoeci, né? Descobri uma doença crônica chamada doença do Crohn. E foi muito difícil para mim, então eu precisava resgatar minha autoestima, porque aconteceu muitas questões íntimas com o meu corpo. Então, quando eu olhei para isso, eu criei, porque eu sou assim, né? Eu crio muitas coisas que é para mim e eu vejo que isso eu posso compartilhar. Eu vi tanta coisa sobre o meu mapa, me deu tanto insight, né, sobre o meu estilo, beleza, aquilo que eu apreciava no relacionamento, né? Porque trazendo questões íntimas, quando passei por todo esse processo, eu mudei muito, né? Então, rompi relacionamento, então eu precisava me descobrir. Foi um processo mesmo. Como eu falei, muito processo de casa 8, que a minha Vênus está na casa 8. E quando eu fiz esse dossiê para mim, esse documento com tudo isso para mim, eu despertei mais a minha autoestima, eu comecei a entender como eu funciono, aquilo que é valoroso para mim, aquilo que eu não abro mão, a minha estética, meu estilo, né? Comecei a valorizar os meus dons, né? De realmente saber sobre coisas diferentes, a minha Vênus em Sagitário, que eu posso unir conhecimentos, né? Porque eu ficava muito presa, né? Só trabalhar como esteticista, em beleza. E eu via que eu podia trazer isso, né? Porque eu sempre estudei coisas diferentes, astrologia. E hoje eu trabalho com isso. Então, o dossiê vai fazer você entender realmente sobre vários aspectos, né? Que a Vênus fala no seu mapa astral. E eu tenho certeza que depois que você fazer esse dossiê, você vai sair... você não vai ser mais a mesma, porque você realmente desperta esse valor
que você tanto precisa para acreditar no seu potencial, para servir através do seu trabalho, para se relacionar melhor sem perder de si mesma. Então fica aí o convite para vocês, e eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender mais sobre a Vênus e como você pode trazer mais autoestima através do signo que ela está e a casa que ela está. E eu já quero também saber aqui que vocês sugerem como a próxima aula. Pretendo trazer aí uma aula por semana, não sei ao certo ainda se às quintas-feiras, mas eu quero muito trazer mais conteúdos profundos, até porque é o que eu gosto, como eu falei, casa 8, muito forte no meu mapa, e minha Vênus lá fala que eu aprecio isso. Então me dê dicas, né? E fica o convite novamente para vocês me seguirem no Instagram e se inscreverem aqui no meu YouTube para receber esses vídeos toda semana. Bom, eu não poderia deixar, né, finalizando esse vídeo, de agradecer você que assistiu até o final, você que me pediu esse vídeo lá no Instagram também, para novas astrodeusas. Espero muito que esse vídeo tenha ressoado com o seu momento, fazendo a entender mais sobre esse ponto do seu mapa astral, a como despertar a sua autoestima. E eu quero muito trazer mais vídeos como esse, né? Compartilhe esse vídeo com uma amiga astrodeusa que você acha que precisa despertar mais a autoestima, precisa entender sobre esse ponto no mapa. E também para vocês terem coisas para conversar, porque a astrologia é uma ferramenta de muita conexão. Eu acredito que a minha missão aqui está em me conectar com o feminino e ajudar mais mulheres a ter autoestima mesmo, a se entenderem, entender aquilo que elas gostam, e para que elas aprendam a estar na vida, nos relacionamentos, aprendam o valor do seu trabalho, se vestir, imagem, beleza, é isso tudo que eu amo falar. Bom, mais uma vez, muito obrigada e te espero na semana que vem. Um grande beijo, tchau, tchau!